Vamos, em nome de Jesus, dar início a esta reunião, esse estudo da Palavra de Deus. E a mensagem será em continuação àqueles temas sobre os primeiros cristãos. Aqui já estamos na terceira parte. No tema anterior, na segunda parte, nós falamos sobre cidadãos de outro reino. E vimos como que eles estavam numa condição separados do mundo, com plena confiança em Deus, e estava em destaque aquele testemunho que selavam até mesmo com o próprio sangue, se tornando mártires cristãos. Vimos como que chocava, de fato, as pessoas, a preocupação deles com o porvir e não tanto com o agora. Isso não significa que eles eram alheios aos problemas, às situações que existiam naquela época. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema, o título é Influenciando a Sociedade. Mais uma vez baseado no livro que fala em Os Primeiros Cristãos, de David Berkowitz, editado pela Literatura Monte Sião do Brasil. Então aqui na página 30 do livro vai falar da primeira dificuldade em que havia naquela sociedade. E vamos ver vários exemplos de dificuldades que haviam e muitas vezes nós enxergamos um paralelo, algo muito semelhante, de certo modo, com o que vivenciamos hoje. Mas antes disso, vamos ler dois textos bíblicos rapidamente. Primeiro, em Eclesiastes, no capítulo 1, e os versos 9 e 10. Diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então é interessante esse aspecto dos paralelos, as comparações que nós encontramos e como que a história se repete. Não exatamente da mesma forma, muitas vezes, mas em essência a mesma coisa, os mesmos problemas. E aqui fala que às vezes uma pessoa pode achar até que é uma novidade aquilo, mas de repente é desconhecimento, que lá atrás, séculos atrás, já tinha algo semelhante. O próximo texto está em Atos, capítulo 17, e os versos 24 a 26. Nós vamos pensar um trecho do discurso de Paulo no Areópago, lá em Atenas. O verso 24 de Atos 17 declara: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, nesse texto, nós vemos que todos nós partilhamos do mesmo sangue. Somos irmãos, todos os seres humanos. Isso nós desenvolveremos esse raciocínio mais ao final da exposição. Mas dando início ao primeiro problema da época, então, de Roma, lá primeiro século, segundo século da nossa era, como estávamos estudando anteriormente, uma praga que havia era os divórcios naquela época na sociedade romana. Aqui diz assim: como na maioria das sociedades, a família era o centro da civilização romana. Mas assim como nos nossos dias, os casamentos eram muitas vezes infelizes. Tanto o marido quanto a esposa geralmente tinham amantes.
Nos tempos de Cristo, os casos extraconjugais por parte de ambos os cônjuges eram tão comuns que já não causavam escândalo. Então, muitas vezes a gente pensa assim, o divórcio, uma invenção da modernidade, algo de nossos tempos, né? E, no entanto, já era algo extremamente comum. E aqui nós vemos uma situação até mesmo entre os judeus, como Ellen White comenta no Maior Discurso de Cristo, a maior parte dos casamentos eram problemáticos, mesmo entre os judeus. Continuando, diz: assim não é de se surpreender que o divórcio fosse algo muito normal. Homens e mulheres romanos frequentemente se casavam 4 ou 5 vezes. Tertuliano observou que as mulheres anseiam pelo divórcio, como se fosse uma consequência natural do casamento. Então não é muito diferente de hoje. Nós vemos, né, pessoas se ligando, já imaginando que lá na frente vão se separar. Na sociedade romana, grande parte dos casamentos era arranjada pelos pais dos noivos. Assim, os casais em lua de mel geralmente não estavam apaixonados um pelo outro, e era muito comum que nem ao menos se conhecessem até o dia do casamento. Com frequência, a diferença de idade também entre marido e mulher era muito grande. Então não faltavam problemas aqui, casamentos arranjados, até por questões políticas e tudo mais, muitos os problemas. Orígenes, então, assim como os outros cristãos, saíram em defesa do casamento, e ele escreveu: o que Deus ajuntou não separe o homem, nem o governo, nem qualquer outro poder, pois o Deus que os uniu é mais poderoso que qualquer outro Deus que alguém possa criar. Então, o fato do Estado romano ter essa capacidade de divorciar as pessoas, Orígenes então considerou como a formação de um Deus, uma autoridade que não lhe era cabida, mas sim algo que apenas Deus então está no controle. Um outro problema que havia era o aborto. O aborto é um assunto aí que está em pauta em nossos dias, e muitas vezes podemos pensar que é um problema do século XXI ou que seja do século XX. Mas aqui então diz o seguinte: assim como nos dias de hoje, os romanos se preocupavam com as gestações indesejadas. Como não havia os meios modernos de contracepção, os romanos tinham 3 meios para lidar com a gravidez indesejada: estrangular os recém-nascidos, abandonar os bebês à beira de uma estrada, onde geralmente morriam ou eram levados como escravos, ou, por fim, terceira alternativa, abortar. O advogado cristão Marcus Félix repreendeu aos romanos: há mulheres entre vocês que bebem poções especiais para extinguir a vida dos futuros seres humanos em suas entranhas, cometendo assassinato mesmo antes de darem à luz. Então isso não só na sociedade romana, como também temos relatos na sociedade grega, em outras civilizações, haviam também a rejeição, daquelas crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, não eram perfeitos, eram descartados, jogados no lixo. Então isso era considerado naquela época civilizado. A gente pode se chocar hoje de falar isso, mas como pode? É algo desumano. Isso nós achamos que é desumano pela influência cristã que existe em nossa sociedade. Mas na época deles isso era algo rotineiro, natural, normal, não tinha problema nenhum. Poderia então se abortar, as mulheres tomavam poções para esse fim também. Poderia se liquidar o bebê então em seguida do seu nascimento, assim como jogá-la à beira da estrada, no lixo, em qualquer lugar. Em alguns casos, alguns homens pegavam essas crianças, cuidavam delas para virarem então escravos deles futuramente. Essa era a condição.
Aqui então os cristãos, diz assim, uma vez mais, os cristãos se posicionaram de modo enfático ante algo que era considerado um costume moral e civilizado. Quando alguns romanos fizeram a absurda acusação de que os cristãos comiam crianças em seus cultos religiosos, Atenágoras, um apologista cristão e escritor do segundo século, respondeu às acusações da seguinte forma: se nós temos acusado suas mulheres que tomam poções para abortar de cometer assassinato, que aliás terão que prestar contas a Deus, como poderíamos matar crianças? Não faz sentido algum considerarmos o feto como um ser humano sob os cuidados de Deus para matá-lo depois de nascido. É interessante como que aqueles apologistas cristãos, eles sempre, por mais absurda que fosse a acusação, é aquela mancha, né? Aquela má reputação que eles queriam trazer para os cristãos, inventavam qualquer absurdo. Eles têm uns rituais, um culto lá místico estranho, eles matam as crianças. Ora, isso até havia alguns cultos religiosos dos pagãos que cometiam essas barbaridades de entregar as crianças ao fogo para serem exterminadas. Mas aqui nós vemos que de fato eles até de maneira racional, né, eles se defendem e falam, mas que loucura é essa? Nós que somos contra então até mesmo a vida então intrauterina, a vida que há dentro da mulher. Um outro tópico então que agora adentramos é sobre alta moda e baixo pudor. Olha que interessante o relato que nos é trazido. Uma mulher romana elegante usava quase todos os apetrechos de beleza que existem em nossa época. Ela começava o dia arrumando os cabelos e fazendo maquiagem, pintava os lábios, passava sombra negra nas pálpebras e aplicava cílios postiços. Depois, passava pó no rosto e ruge nas bochechas. Ela usava os cabelos num penteado elaborado com franja e várias camadas de cachos, formando uma cascata parecida com um véu de noiva. Algumas mulheres ainda importavam perucas da Índia e muitas tingiam os cabelos de loiro. Então, muitas vezes, por desconhecimento, a gente acha que algumas modas, alguns costumes surgiram há pouco tempo, há 200 anos no máximo atrás, né? Mas aqui nós vemos até esse interesse do tingir em loiro e tudo mais, tudo isso já havia naquela época. As mulheres romanas enfeitavam o corpo do mesmo modo que enfeitavam o rosto. Quando iam sair, colocavam várias joias, usando anéis muito caros em todos os dedos. As mulheres elegantes faziam questão de usar vestidos feitos de materiais importados e caros, como a seda, que custava tanto quanto o ouro. Até alguns homens romanos usavam também cosméticos e se vestiam de forma extravagante como as mulheres. A moda já tinha alcançado também os homens romanos e eram vaidosos em muitos aspectos. Em contraste, a igreja não incentivava o uso de cosméticos e recomendava aos membros que usassem roupas simples, pois elas eram de baixo custo. Além disso, os vestidos caros eram, em sua maioria, transparentes e marcavam o corpo de modo sensual. Então nós vemos aqui que uma das preocupações, inclusive, dos cristãos era o custo daquelas vestes, que era algo incoerente com a fé deles, eles adquirirem aquilo enquanto deveriam estar, então, dedicando isso ao próximo, ou que seja para um benefício próprio, mas não em algo vão como isso. Além disso, como foi dito, aqueles vestidos mais caros normalmente eram também indecorosos, com transparências ou seja como for. Clemente, então, comentou sobre isso, dizendo:
roupas luxuosas, mas que não escondem as formas do corpo, de nada valem. Essas roupas, quando grudam no corpo, tomam sua forma aderindo à carne. Elas acentuam as formas femininas de maneira que todo o corpo fica à mostra, mesmo que não se possa vê-lo. Esse tipo de roupa é feita para ser admirada e não para cobrir o corpo. Então, mais uma vez aqui eu fico pensando, às vezes a gente pensa na modernidade, certos tipos de roupa que literalmente cumprem esse requisito que Clemente comentou, né? Ao mesmo tempo está tudo coberto e ao mesmo tempo está tudo à mostra. E assim já havia em sua época a igreja, mais uma vez, daquela igreja primitiva se colocando contra todas essas influências da sociedade. E ao se colocar, ela estava influenciando a sociedade também, diretamente se colocando em contraste. Diz mais ainda, vestimentas à parte, o padrão de modéstia dos cristãos, tanto para homens quanto para mulheres, era diferente dos padrões romanos. Isso ficava claro nos locais de banho, tanto particulares quanto públicos. Poucas sociedades apreciaram tanto os banhos quentes quanto os romanos, exceto os japoneses, aí, que são mais fãs ainda. Os banhos públicos eram um grande passatempo do povo romano e também um ponto de encontro entre eles. Nos primeiros dias, olha só, observem bem agora o que vai ser declarado. Nos primeiros dias da República Romana, os banhos masculinos e femininos eram totalmente separados. Contudo, no século II, os banhos conjuntos e nus eram muito comuns. Os cristãos ensinavam que homens e mulheres não deviam tomar banho uns com os outros em público, pois seu padrão de modéstia não era o padrão romano, mas o padrão divino. Então, mais uma vez, se colocaram contra um costume popular, fazia parte da interação social daquela época. E aí nós vemos aqui a decadência moral que o próprio povo romano passou, de modo que ao decorrer do tempo, inclusive com os maus costumes da alta sociedade, isso vai sendo passado para o resto da sociedade. E o pudor, a modéstia, a moralidade também foi reduzida lá embaixo, mesmo entre eles pagãos. Aqui vemos, mais uma vez, os cristãos contra o costume popular comum. O próximo tópico agora é entretenimento romano. Os romanos da alta sociedade gostavam muito de gastar tempo em lazer. Preenchiam suas noites com banquetes de glutonaria, teatro e esportes na arena. Os banquetes chegavam a durar até 10 horas. Era comum ouvir falar de banquetes que tiveram 22 pratos. O teatro romano foi inspirado nos gregos e seus temas preferidos eram o crime, o adultério e a imoralidade. Os papéis femininos eram interpretados por garotos ou prostitutas. Apesar de o teatro ser um dos entretenimentos favoritos dos romanos mais cultos, os cristãos o repugnavam. Tertuliano escreveu: o mesmo pai que protege e guarda sua filhinha de ouvir palavras que poluem a mente, leva ao teatro, onde ela será exposta a todo tipo de linguagem vil e atitudes degradantes. Então, mais uma vez aqui nós vemos, para além da questão da glutonaria também, que é destacada, podemos achar aí que a temática é só de hoje em dia, né? No cinema, nos filmes, a temática então de maus exemplos com drogas, crimes, adultérios e tudo mais. Este era o tema preferido do teatro grego e romano também. São coisas que causam então comoção, né, no público. É importante destacarmos também neste aspecto do que a gente está fazendo essa comparação, que há muitas semelhanças realmente na sociedade. Deveria haver, isso já é um conceito profetizado na Bíblia,
entre a época da primeira vinda de Cristo e a época da segunda vinda de Cristo. Há uma comparação. Ainda que ao decorrer aí nós temos 2000 anos quase nos separando, e nesse meio tempo ocorreu outros fatos que tornam um tanto distinta a situação, ocorre que Cristo veio então como homem na plenitude dos tempos, como estava profetizado, no momento inclusive que o Evangelho poderia avançar por todo o mundo civilizado de então, onde havia as embarcações, os navios levando a lugares longínquos, havia as estradas romanas por toda a parte do império, e tudo isso auxiliava então para a propagação do Evangelho. Cristo veio nesse momento, e agora aquilo foi o início da obra do Evangelho, a obra cristã, e para a finalização também se abriu o avanço tecnológico e tudo mais para se concretizar os fatos mais uma vez. Aqui ainda faltou falarmos de um último ponto aqui do entretenimento romano. Embora a maioria dos romanos que frequentava o teatro e participava de banquetes fosse da alta sociedade, tanto pobres quanto ricos podiam assistir aos espetáculos no Coliseu. Os jogos no Coliseu foram criados para saciar a sede de violência, brutalidade e sangue dos romanos. O evento preferido deles eram as brutais corridas de carruagens. Então, eram situações que normalmente acabavam acontecendo acidentes, caíam das suas carruagens, eram atropelados pelos cavalos e assim por diante. Havia um choque entre as bigas e tudo mais, isso era comum em toda a corrida haver isso, e a morte então, ou grandes danos lá para a pessoa. Contudo, a morte e violência das corridas de carruagens não eram suficientes para satisfazer a sede de sangue dos romanos. Então, animais selvagens, até centenas deles, eram trazidos à arena para lutarem entre si. Lobos contra veados, leões contra touros, matilhas de cães contra ursos, ou qualquer outra combinação que suas mentes pervertidas pudessem imaginar. Às vezes, homens armados caçavam os animais, mas os romanos queriam ainda mais. Por isso, faziam lutas de gladiadores, que eram obrigados a brigar até a morte. Geralmente eram prisioneiros condenados à morte. Os romanos achavam que estavam sendo nobres ao dar a esses homens uma chance de lutar. Se um gladiador ganhasse várias lutas, poderia eventualmente ganhar a liberdade. Lactâncio escreveu: quando Deus nos proíbe de matar, Ele não está se referindo apenas à violência condenada pelas leis públicas, mas também à violência que é aceita e legalizada pelos homens. Então aqui, esse vai ser um tópico até que na última parte nós vamos tratar melhor, mas aqueles primeiros cristãos eram contra a guerra, contra o derramamento de sangue, e eles iam ao ponto de falar, denunciar esses entretenimentos, que mais uma vez era algo comum, que o povo ficava muito contente. Daí vem, aquela expressão pão e circo. Então o povo se alegrava, muitas vezes estavam na miséria, na desgraça, mas era dado alimento, era dada diversão e acabou. Estavam contentes com aquela situação miserável. E aí nós encontramos aqui que eles falam, mesmo que seja legalizado pelas leis, isso é errado. A nossa sociedade moderna, ela gosta de se apresentar de uma maneira mais sofisticada. Não somos bárbaros como antigamente. E, no entanto, uma série de coisas são não só toleradas, permitidas, mas são agradáveis aos olhos, Olhar na tela do computador, do celular, ou ir presencialmente em ambientes justamente para ver a destruição, para ver então a maldade do ser humano em atuação. Queria agora trazer
um outro aspecto, agora mais de ordem do pensamento que havia neles. A ideia de que os humanos evoluíram vagarosamente através do tempo não é uma visão moderna. Então nós temos essa imagem quando falamos de Darwin, no século XIX, vem com a sua teoria da origem das espécies, teoria da evolução, então, das formas mais primitivas, e foi se gradualmente tornando mais complexa, até que o ser humano é derivado desses animais também. Mas a ideia de evolução em si, ainda que não da maneira sofisticada de Darwin, que vai trazer vários conceitos de seleção natural e tudo mais, assim como a teoria de que o mundo passou a existir depois de uma grande casual colisão de partículas de matéria. Então, eles tinham uma ideia do ser humano ter passado por um processo de evolução e de que o mundo também acidentalmente veio a surgir. Os romanos cultos tinham ideias então muito parecidas com as dos cientistas seculares da atualidade. Um dos cristãos primitivos escreveu o seguinte, foi o Arnóbio, então escreveu: alguns homens negam a existência do poder divino, outros se questionam diariamente se realmente existe um Deus, outros ainda construiriam toda a fábrica do universo por meio de acidentes do acaso e colisões aleatórias que aconteceriam pelo movimento de átomos de formas diferentes. Sim, até o termo átomo não é uma invenção do século XXI, mas um termo inventado já desde os filósofos gregos. A crença cristã de que todos os humanos podem traçar sua origem ao primeiro par humano significava que todos os humanos eram o quê? Irmãos. Uma ideia nova para a cultura romana. Então, ao ensinar a criação divina, os cristãos não estavam simplesmente repetindo o que todos em sua cultura já acreditavam. Pelo contrário, os gregos e romanos cultos ridicularizavam os cristãos por acreditarem na criação. Esses mesmos intelectuais aceitavam livremente os escritos de outros grupos étnicos que tratavam da origem do homem. Muitos não faziam o menor sentido. No entanto, eles rejeitavam os escritos dos judeus e os cristãos sobre a criação, apesar deles fazerem sentido. Então, se nós formos ver as mitologias, as tradições de várias civilizações indígenas, gregas, seja de onde for, vamos ver os absurdos que são declarados sobre a origem do universo, sobre a criação, o surgimento do ser humano. E diz que tudo isso era muito bem tolerado na sociedade romana. Admirável, olha que interessante. Mas os cristãos que pregavam a criação divina, lá numa semana literal, o homem saindo completo, as suas variadas espécies e tudo mais, isso era ridicularizado. Então não é muito diferente do que vemos em nossos dias esse quadro. Acontece que essa teoria que eles tinham, os romanos, de evolução, assim como a teoria moderna hoje, ela traz um grande problema de ordem prática. Praticamente todas as sociedades têm distinções de classe e Roma não era diferente. Os romanos ricos desdenhavam dos romanos pobres e os homens livres desprezavam os escravos. Algumas profissões eram consideradas melhores que as outras. Até os judeus tinham distinção de classe entre si. Os cidadãos romanos se consideravam superiores a todos os outros povos. Então agora a gente tem um outro problema. As castas distintas, e isso está imiscuído em várias civilizações. Por exemplo, a civilização hindu, há castas de pessoas que são consideradas de maior valor do que outras, simplesmente pela sua origem, sua nascença. Aí há essa distinção na proposta dos cristãos mais uma vez. Lactâncio escreve: aos olhos de Deus ninguém é escravo, ninguém é senhor. Se temos o mesmo Pai,
Somos todos igualmente seus filhos. Ninguém é pobre aos olhos de Deus, a não ser aqueles que têm falta de justiça. Ninguém é rico aos olhos de Deus, a não ser aquele com abundância de virtudes. A razão pela qual nem os romanos nem os gregos conseguiam obter justiça era a quantidade de classes sociais diferentes que existiam. Mesmo que as circunstâncias físicas da vida cristã possam ser diferentes, não vemos nenhuma pessoa como servo. Em vez disso, falamos com eles e os tratamos como irmãos em espírito e como nossos companheiros no serviço a Cristo. Irmãos, quando nós vemos hoje nas constituições dos países, nos direitos fundamentais, a igualdade entre todos os homens, isso é fruto da cultura cristã na sociedade. Se não fosse os cristãos influenciando a sociedade para mudar a sua perspectiva, o seu pensamento, não existiria esse avanço civilizatório. Realmente houve, em muitos aspectos, pelo menos na letra da lei, muitas vezes na prática não se coadunou, mas esses conceitos que hoje para nós são comuns, normais, de liberdade, de igualdade, não eram assim considerados nas civilizações anteriores. Viam pessoas superiores aos outros e não tinham vergonha de falar isso. E aí nós vemos então essa situação dos cristãos fazendo a diferença mais uma vez. Mas eu queria deixar um adendo aqui, os irmãos depois podem pesquisar, que tem uma parte da teoria do Darwin desconhecida pela maior parte das pessoas. Ele escreveu primeiramente esse livro, A Origem das Espécies, e ele quase não falou sobre o ser humano. Ele falou das outras espécies, como elas foram se adaptando e até chegar na forma de agora. Mas ele escreveu posteriormente um outro livro chamado A Descendência do Homem, e neste livro ele teceu comentários sobre como se deu a evolução do ser humano. Só que a academia, os intelectuais, procuram ignorar, deixar para debaixo do tapete esse livro. Esse livro não é interessante para eles. E acontece que nesse livro fica muito claro o pensamento de Darwin, que havia algumas raças superiores a outras de seres humanos. Alguns seres humanos estavam no estágio inferior da evolução e outras raças de seres humanos estavam no estágio mais avançado. E ele dá alguns exemplos lá, falando de alguns casos, inclusive falando dos aborígenes australianos. Então, nós vemos que realmente ideias têm consequências reais. Não é à toa que no século seguinte a ele, quando houve então ideias totalitárias que surgiram, ideias então do fascismo, comunismo, nazismo, essas teorias então, quando surgiram, elas gostavam demais da teoria de Darwin e entendiam que elas davam a ideia de castas, raças diferentes e a possibilidade então da discriminação das pessoas. Mas então, como vimos no início da mensagem lá em Atos 17, o apóstolo Paulo diante dos pagãos, defendendo o quê? A igualdade, a irmandade entre todos os seres humanos. Por fim, eu gostaria de trazer um último tópico ainda relacionado a tudo isso, sobre o papel das mulheres na religião romana. Mais um ponto diferencial. As mulheres romanas não eram conhecidas por serem submissas. Um homem romano comentou o seguinte: nós dominamos o mundo,
mas somos dominadas por nossas mulheres. Na religião romana, as mulheres exerciam as mesmas funções que os homens. Sumos sacerdotisas governavam muitos templos. Marcos Félix, um advogado cristão, descreveu a religião romana da seguinte maneira: há certos lugares nos quais os homens não podem entrar, e também há lugares onde é proibida a entrada de mulheres. A presença de um escravo em determinadas cerimônias religiosas é considerada crime. Alguns templos são dirigidos por mulheres que têm um marido e outros por mulheres com muitos maridos. Então, havia naquela sociedade romana, e havia em outras civilizações também, vários casos de sacerdotisas que acabavam na prática também servindo de prostitutas cultuais. Havia cerimônias religiosas então, envolvendo práticas então nefastas. E aí nós vemos que de fato tudo isso se distingue completamente desde a época então do que Deus revelou aos judeus, inclusive trazendo essa separação ao colocar apenas sacerdotes do sexo masculino. Não haviam sacerdotisas, então, portanto, no ministério sacerdotal determinado por Deus, por Jesus, lá no Antigo Testamento. Então, desde lá já vê esse conceito distinto dos pagãos, trazendo uma barreira maior de separação, de proteção, para não haver esse tipo de práticas infames, então, com orgias e tudo mais acontecendo nos templos religiosos. Lá mesmo, no recinto religioso, acontecendo tais coisas. Aqui fala até mesmo da prática de poligamia por parte dessas sumos sacerdotisas aí, que governavam tais templos. Félix escreveu o seguinte: que todos saibam que todos os humanos nascem iguais, todos nascem com capacidade de pensar e sentir, sem distinção de idade, sexo ou dignidade. Clemente também escreveu: temos que entender que a virtude do homem e da mulher é a mesma, pois se o Deus dos dois é o mesmo, o Senhor dos dois também é um só. Então essas declarações de Félix e de Clemente são importantes para ver que não havia uma desvalorização da mulher por parte dos cristãos, por elas não tomarem certas funções, posições dentro da igreja. Nós devemos entender aqui que, de fato, nós temos aqui o conceito já apresentado por Paulo lá em Gálatas, de todos serem iguais, de maneira indistinta quanto à raça, quanto ao sexo que tem. Tudo isso é colocado já por Paulo em Gálatas. Paulo, ao escrever aquilo, ele estava dizendo que não havia distinções de função, de atributos para os homens, para as mulheres, são iguais em todos os sentidos? Não. De fato, nós vemos que ele estava falando em termos de salvação, em termos de Deus, então, atuar sobre essas pessoas, a mesma igualdade, a mesma dignidade humana deve haver no homem e na mulher. Ambos foram criados por Deus em igualdade. No entanto, nós vemos aí, neste aspecto funcional, as distinções de papéis do homem e da mulher. A igreja cristã permaneceu numa trajetória correta também neste aspecto. Então, finalizo aqui a minha exposição sobre a influência dos cristãos na sociedade de sua época e como muitas coisas devemos a eles hoje, de vivermos numa melhor situação. Deus seja louvado e possamos cada dia mais ter claro em nossa mente os benefícios para a nossa vida que há
em aceitar os princípios verdadeiros, tanto nessa vida como no porvir. Amém.